em 1 Reis, capítulo 17, disse assim: então Elias tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá lluvia nem rocio en estes anos, sino por mi palavra. Sino por mi palavra. Usted logra ver ousadia, usted logra ver el uso de la autoridade, duas coisas que chamam a atenção: la ousadia e também el uso de la autoridade. Elias, ele profeta, com toda a segurança. Você já escutou falar de Elias? Elias era ele profeta que, porque tinha el fuego de Deus adentro de ele, el fuego cayó del cielo delante de seus olhos. Isto vamos falar mais adelante. Pero se você quer ver el fuego cayendo del cielo delante de seus olhos, você necessita antes tenerlo adentro sujo. E el fuego que estou falando é o Espírito Santo. Então, Elias, ele tomou uma posição delante del rei. Delante del rei. Porque el rei trajo la religião, el engano, la mentira, la idolatria, el pecado. E Elias, ele não quedou indiferente àquela situação. Elias se quedou em contra ele pecado. Mire para mim, por favor, entenda bem o que vamos falar. Que posição você ha tenido delante dele pecado? Quando você mira ele pecado, quando você encontra ele pecado, e pecado é todo aquejo que desagrada a Deus. Pecado é todo aquejo que és em contra a Deus. Pecado é todo aquejo que está em contra a la palavra, que a palavra condena. E nele caso dele rei, era a religião, el engano, a mentira, a idolatria, era ele pecado. E Elias se levantou em contra. Esta foi a maneira de Elias reacionar delante dele pecado. E como que você ha reacionado delante dele pecado? Será que delante dele pecado você barra sua cabeça? Ou será que você é uma pessoa também que ha logrado levantar-se em contra dele pecado? Ousadia. Ousadia que tuvo Elias e que eu dije nele princípio. Há aqueles que disse: o bispo, eu não vivo mais nele pecado. Eu abandonei ele pecado. Eu estou adentro da igreja, eu estou participando, por exemplo, domingo à manhã, e em meu caso, não ha sido pérdida de tempo. Eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu la pratico, eu já tomei a decisão de abandonar ele pecado. Sim, quizás você haja logrado abandonar a los sujos, e delante dele pecado de los demais. Há pessoas que, por exemplo, delante dele pecado de los demais, elas preferem cerrar los olhos.
Elas preferem tapar a los ouídos. Elas preferem não hacer caso, porque elas não querem comprometer-se. Pero não há como viver a verdadeira fé sem uno comprometer-se. Não há como viver, estou falando viver a verdadeira fé, sem que uno seja definido, ou és ou não és. Se isto acá não és bueno para mim, tampouco será bueno para você. Se isto acá és algo que em minha vida eu lo condeno, vou a condenar também em la vida de los demais. Então, Elias, como eu disse para ustedes, tinha ousadia. Já vamos falar de la autoridade, pero antes, deixe-me falar de la ousadia, porque ele logrou levantar-se em contra dele pecado. E quem não consegue levantar-se em contra dele pecado, tampouco consegue levantar-se em contra dele diabo. E aí está ele problema. Entenda bem o que vou falar. Porque se você não logra levantar-se em contra dele diabo, seguro que ele diabo vai levantar-se em contra sujo. És vida ou muerte. Há passagem na Bíblia que diz que os que praticam el pecado são dignos de muerte. Não só os que hacen, sino também os que aprovam a los que praticam. Então, há pessoas que já não praticam mais. Entenda, por favor. Por exemplo, há pessoas que já não praticam mais a mentira. Há pessoas que já não praticam mais a idolatria. Há pessoas que já não praticam mais a prostituição, pero aprovam a aqueles que praticam. Lo que vai a suceder com aqueles que praticam é o mesmo que sucede com aqueles que não praticam, pero que aprovam. Aprovam. Se quedam cajados. Não querem ter problemas. Não querem ter problemas. Pensa assim, pero lo que eles vão a pensar de mim. Pero em la realidade, ele problema é que esta pessoa todavia não se encontra definida em la fé. E para quem és definido em la fé, ou és sim, sim, ou és não, não. Então, delante dele rei, Elias tomou na posição. Então, Elias, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: vive ele, Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá lluvia nem rocio nestes anos, sino por mi palavra. Veja lá a autoridade. Pero mirando para este versículo, a pergunta é: de onde ele sacou tanta ousadia, tanto valor e, como eu disse, autoridade? Porque a Bíblia, Jesus dijo que Elias era homem como nós outros. Mire para mim, por favor, Senhor. Quer dizer que você pode ter a mesma ousadia, o mesmo valor e a mesma autoridade. Você, senhora, pode ter a mesma ousadia, o mesmo valor e a mesma autoridade. Pero de onde? Já que ele era homem como nós outros, então de onde ele sacou tanta ousadia, valor
e autoridade. Está escrito nele versículo. E nele versículo está escrito: de onde ele sacou? Assim és. Ele disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. Em cuja presença estou. Uma coisa é uno estar adentro da igreja. Outra coisa totalmente distinta é uno viver em la presença de Deus. Quem está adentro da igreja está solo adentro da igreja e listo. Quem ha logrado viver em la presença de Deus, ha estado em la presença de Deus adentro da igreja, ha estado em la presença de Deus adentro de sua casa, ha estado em la presença de Deus em seu trabalho, ha estado em la presença de Deus em la escola. Então, tanta ousadia, tanto valor e tanta autoridade Elias logrou sacar, logrou manifestar, logrou apresentar delante dele rei por causa dele pecado, dela idolatria, porque Elias vivia em la presença de Deus. E não há outra maneira para que você pueda vencer. E quando hablamos vencer, é vencer todo. Você quer vencer? Você ha tenido batalhas em sua família e você quer vencê-las? Você ha tenido batalhas em sua vida econômica e você quer vencê-las? Você ha tenido batalhas em sua vida espiritual e você quer vencê-las? Você ha desejado ter o Espírito Santo adentro sujo? Só há uma maneira para que todo isto aconteça. É o que Elias disse: há a necessidade de viver em la presença de quem? Como ele disse, em cuja presença estou. Há que viver em la presença de Deus. Viver em la presença de Deus quer dizer que uno és, me gusta desta palavra, transparente. Transparente, mire, este vaso acá que és. Há como esconder alguma coisa? Não há, porque este vaso és. Viver em la presença de Deus quer dizer que uno és transparente, que não há nada para esconder. Eu me acordo a hora de Adão e Eva. Adão e Eva, que viviam nele paraíso, e em todos os dias tinham um encontro com Deus, pero hasta que um dia Deus vino e eles estavam escondidos. Eles se esconderam. E se esconderam por quê? Se esconderam por causa dele pecado. Antes, quando não havia pecado, eles não estavam escondidos. Antes, quando não havia pecado, eles viviam em la presença de Deus. Eles eram transparentes. Então, viver em la presença de Deus quer dizer que uno és transparente. Quer dizer que uno não tem nada para esconder. Não há nada para esconder para a mulher. Não há nada para esconder para o marido. Não há nada para esconder para os demais. E tampouco para esconder de quem? Que incluso é impossível esconder alguma coisa de los olhos dele. Pero Elias, ele disse assim: vive o Senhor Deus de Israel,
em cuja presença estou. Então, estar em la presença é não ter nada para esconder, é não viver nele pecado. Esta persona que vive em la presença de Deus, para ella é todo ou nada. Esta persona que vive em la presença de Deus, é como já hemos falado, ella não tem nada para perder, porque já vive em la presença de Deus, e com la presença de Deus, lo que ella habla, passa a ser uma realidade. Porque ele diz, não haverá lluvia, nem rocio, nestes anos, sino por quê? Sino por mim, palavra. Então, a palavra de ele tinha autoridade. Deus quer que sua palavra tenha autoridade. Não, você não tem que esperar que seja pastor que vá bendecir sua família. É você que tem que bendecir sua família. Você não tem que esperar que seja pastor que vá dizer que em sua vida aconteça isto ou aconteça aquilo. Não! Deus quer que a palavra que sai de sua boca já tenha poder. Deus quer que a palavra que sai de sua boca já tenha autoridade. Se acorda quando Jesus mirou para a higueira, e mirando para a higueira, ele disse assim: nunca jamais coma alguém fruto de ti. A palavra de Jesus que tinha autoridade. Se acorda quando vino de la nada la tormenta, de la nada, e ele que isso, repreendeu la tormenta. Os discípulos perguntaram, que és ele? Que hasta el mar e os ventos obedecem a ele. É isto o que Deus quer para você. É isto, Deus quer que sua palavra seja uma palavra com autoridade. E quando você tem esta palavra com autoridade, você não vai necessitar de los demais. Você vai vir à la igreja para ouvir a palavra. Você vai vir à la igreja porque há que congregar. Você vai vir à la igreja para buscar a seu Deus. Pero você não vai vir porque você necessita de nós outros. Porque sua palavra já terá autoridade. Há pessoas que dizem assim: ô bispo, você pode orar por mim? Que é isso que vou a contestar. Puedo. Ora, por que você não ora por você? Porque se há um dolor em seu corpo, a melhor pessoa para orar, para que aquele dolor em seu corpo desapareça, é você. Porque você sabe aonde duele e como duele. Está claro o que estou falando? Sim ou não? Pero la persona, ela não tem fé para orar por ela mesma. Porque sua palavra não tem autoridade. E por que sua palavra não tem autoridade? Porque ao estando adentro da igreja, ela não ha vivido em la presença de Deus. Está em la igreja, mire, apresenta os diezmos, apresenta as ofrendas, entrega folheto, hace de todo, pero não hace lo mais importante, que é viver em la presença de Deus. E porque ela não vive em la presença de Deus, se o pecado para ella é uma coisa normal, normal também será o pecado em la vida de los demais. Pero para Elias não. Elias, como vivia em la presença de Deus, o pecado para ele não era uma coisa normal, e tampouco era normal
para aquellos que lo praticavam. Está claro o que estou falando? É mais ou menos como aquela persona que por toda a vida já foi viciada nele cigarro. 40 anos viciada nele cigarro. 40 anos em la dependência dele cigarro. E ela já foi liberada. E quando ela já entra em um caminhão e aí pessoas agir fumando, como que ela já se sente? Mal. Porque aquela situação já não hace parte de sua realidade. Para ela já não é uma coisa normal. Incluso ela já pensa assim: como que pode esta pessoa fumar? Ela que fumou durante 40 anos. Então, há muitas pessoas, entenda, há muitas pessoas adentro da igreja, pessoas buenas, pessoas que são buenas, pero que há só um problema com elas. Elas aún não tomaram a decisão de entregar a vida para Jesus e viver às 24 horas por dia em la presença de Deus. Ou seja, quem vive em la presença de Deus, que és transparente, não tem nada para esconder. Quem vive em la presença de Deus, não vive mais nele pecado. Quem vive em la presença de Deus, condenou o pecado em la própria vida e lo condena em la vida de los demais. Então, a palavra desta pessoa passa a ter autoridade. Ela vem na igreja, ela participa de todo, pero quando aparecem os problemas em sua vida, delante de los problemas que aparecem em sua vida, ela usa a própria autoridade, porque ela já ha vivido em la presença de Deus. Isto você pode ter também. Você pode ter também. E solo vivendo em la presença de Deus que uno recebe o Espírito Santo, que é ele fogo. El fuego que Elias lo tenía donde? Adentro. E porque lo tenía adentro, quando ele hizo um desafio, el fuego que já estava dentro de ele, foi derramado desde os céus hacia a terra. Palavra com autoridade. Para terminar, você não pode aceitar ser uno mais adentro da igreja. Não. Você não pode aceitar venir aqui por venir. O bispo, eu venho para agradar meu marido. Hoje eu venho para agradar minha mulher. Hoje eu venho para agradar meus padres. Abra seus olhos. Lo que Deus quer para você é algo muito grande, muito grande. Deus quer que você viva a fé de Elias, ousadia, valor, autoridade, e isto é necessário, porque o que há mais no mundo são notícias malas, e delante das notícias malas, delante das palavras negativas, delante dos problemas, você necessita ter ousadia, valor e autoridade para vencer não só neste mundo, pero principalmente para ter a vida eterna.